Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais, Mentes e Medos. O link está na descrição. E se você quiser compartilhar o seu relato com a gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. Para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Sete Além. Sete Além. Eu gosto muito dessa história, acho ela muito interessante. Existem pessoas que acreditam e existem pessoas que não acreditam. O fato é, ele absorve muito essa ideia da possibilidade da gente entrar em um tipo de universo paralelo. E coincidência ou não, a partir do primeiro relato que surgiu na internet, vários outros relatos começaram a surgir também, o que trouxe para a história uma pitada de credibilidade, né? Então hoje a gente vai começar falando sobre o que é Sete Além. Sete Além é um lugar que inúmeras pessoas relatam visitar de maneira acidental. Para ter uma melhor definição do lugar, quem já assistiu a série americana Stranger Things ou que conhece o jogo de videogame Silent Hill vai entender melhor a atmosfera do lugar. Porém, para quem não entende essas referências, vale dizer que o ambiente de Sete Além é descrito como decadente, triste e apagado. Além disso, por lá há pessoas estranhas que não querem a sua presença. Elas são rancorosas, tristes e sabem da nossa existência. Entretanto, ainda não se sabe ao certo se Sete Além é uma dimensão paralela ou um lugar do plano espiritual. O que você acha, Mam? Eu acho uma história, né? Levando em conta que seja somente uma história, assim, eu acho bem bacana. E pensar que pode ser realidade, né? Que é realidade, dá medo, né? De acabar entrando lá, nem que seja por alguns minutos, né? Porque tudo que ronda essa história é amedrontador, assim, de um jeito que seria, pensando assim naquele jogo, na série de jogos Silent Hill, você vendo tudo o que acontece lá é um medo para adultos, assim, sabe? Não seria uma coisa, um medo para tipo de monstros e tal, mas sim de uma realidade bem difícil, assim. Perigo tá em todo lugar, né? É, Todas as pessoas são perigosas para você. Eu acho muito interessante. Me lembra muito também uma característica como se fosse um tipo de inferno, sabe? Porque, bom, pra gente, tudo que não é bom, tudo que não é satisfatório seria um inferno, né? Um lugar frio, sombrio, com pessoas estranhas te perseguindo o tempo inteiro, você com aquela sensação de medo. Então, assim, remete muito a isso. Mas entra muito nessa questão, realmente, do universo paralelo, que não era algo que antes se falava tanto assim, mas hoje em dia está na boca do povo, né? O que também é interessante. Eu falo, eu tenho medo também, eu acho que eu ficaria com muito medo se isso acontecesse comigo, porém eu sou muito curiosa. Eu queria ter um pouquinho dessa experiência, só uns segundos, assim, só para ver qual que é, sabe? Mas, óbvio, ter oportunidade de fugir. E eu fico pensando, sabe aquelas histórias igual quando a gente contou sobre as florestas mal assombradas, que existem pessoas que entram na floresta e nunca mais aparecem? Também rola dessa pegada, sabe? Tipo, a gente fica assim, sabe? Ai, será que foi algum maníaco que matou a pessoa? Ou simplesmente ela foi abduzida, sumiu, sabe? Tipo, algum portal que levou ela para uma outra dimensão. Eu acho isso muito curioso. ou foi pro buraco de coelho, né? Que nem na É, Alice, no País das é. Maravilhas. E o início da história de Sete Além começa com o relato do Luciano Milici. Segundo ele, ao embarcar em um ônibus sem verificar o destino, todas as pessoas começaram a observá-lo de forma diferente. Até que uma moça tocou nele e perguntou se ele iria para Sete Além. Ele ficou confuso, pois se tratava de um lugar que ele sequer sabia da existência. Então todos os passageiros ficaram visivelmente incomodados com a presença do moço e o encararam até que ele saísse, parando o ônibus para que ele descesse, e assim o fez. Depois disso, o transporte seguiu a sua rota, dobrando em uma esquina enquanto ele tentava entender o que havia acontecido. Afinal, não deveria sequer
haver outro ônibus passando por tal esquina e não se tratava de um transporte particular. É aí que nasceu a pulga, né? Porque no caso ele não chegou aí para Sete Além. Mas o comportamento das pessoas foi muito estranho, né? Tipo, a gente vai entrar em detalhes sobre a história, mas realmente é uma coisa curiosa, porque foi uma experiência esquisita que o rapaz passou, assim. Eu também eu acho que eu agiria como ele. Eu ia sair do ônibus e ficar sem entender, né? Ainda bem que ele colocou na internet, porque outras pessoas, o dele foi até aí, mas outras pessoas relataram realmente ter ido para Sete Além, né, no caso. É bem estranho, né? Você entrar num ônibus e as pessoas começarem. É como se fosse uma pessoa não é, querida ali no local, né? É, E enxotar você pra fora do ônibus é uma coisa que eu acho que. Acho não, né? Tenho certeza que não acontece. mas no caso foi bom para ele, né? Porque ali eles falaram para ele, vai sair, ele ia para um lugar que não era bom. É. Né? Bom, as histórias elas se espalharam, né? As histórias de pessoas que dizem ter visitado o lugar começaram já no fim do Orkut. E isso quando o Luciano Melisse, que relatou a experiência na internet, criou uma comunidade e relatou o ocorrido lá. Esses relatos foram feitos na internet quase 10 anos depois do episódio, em experiência similar à de Melisse. Em todos os relatos, entretanto, havia uma coisa em comum. Todas as pessoas haviam chegado lá de forma acidental, enquanto seguiam seu trajeto. Então, assim, a gente vê hoje em dia que todo mundo conhece Sete Além. Tipo, se a pessoa ficar mentalizando que quer ir para Sete Além, não é uma coisa fácil, sabe? Você tem, é uma coisa assim, puf, você caiu lá. Isso me lembra até tem um filme que é um livro, né? Que é do Clive Barker, que escreveu o Hellraiser também, que chama Nightbreed, que é de uma cidade que é de monstros, assim, que não é todo mundo que consegue ver e consegue chegar até ela. E ou você é chamado, assim, tipo, destino, ou é por, como fala, se eu vou dar spoiler se eu falar, mas praticamente é coisa do destino, assim, você acabar indo pra essa É cidade da destinado para ir para lá, ficar é, lá. é uma coisa que me remete muito a Sete Além nessa parte de poucas pessoas terem ido e tem todos esses relatos. Eu aqui fala muito assim que é uma situação muito brasileira, né? Aqui, porque só os brasileiros que já foram para Sete Além. Mas eu acredito, é porque a gente ainda não encontrou, mas devem ter pessoas fora, em outros países, que passaram por uma experiência semelhante. Não necessariamente elas podem ter a palavra Sete Além em mente, mas pode ser que elas tenham ido parar em algum lugar, é porque não. Acho que né, não tenha a pessoa não fala, não expõe, mas deve ter sim conexões com outros países, outras experiências fora, mas é interessante, né, os brasileiros se manifestarem mais em relação a essa experiência. E eu acredito que sim, tem bastante coisas, é, seja na cultura pop, assim, que são inspiradas, né, em coisas assim, tipo, como a gente já falou aqui do Silent Uhum. Hill e tal. Eu acho que sempre tem uma inspiração de algum. Ah, eu ouvi tal, fulano que falou disso e tal. Então eu acredito que tem assim alguma experiência em outros países ao redor do mundo. Sim. E seguindo a descrição dos relatos, segundo o relato daqueles que visitam Sete Além, como dito anteriormente, se trata de um lugar triste e apagado. Além disso, o lugar é definido como o típico fim do mundo, com casas decadentes, postos de beira de estrada totalmente empoeirados e fedidos, as luzes são fracas ou apagadas e as pessoas são grosseiras e ríspidas, com exceção de algumas que parecem
que aparecem para ajudar. E mais, as crianças são totalmente pálidas e com estranhos olhos totalmente amarelos ou pretos, utilizando vestes de outras épocas, que vão dos anos 30 até os 80. Tudo isso dentro deste cenário sombrio. Ó, e a gente comentou esses dias sobre as crianças dos olhos negros, né? Aí eles também relatam que tem essas pessoas com os olhos totalmente negros. Por isso que eu associei que, por que não? Se a gente entrar lá, eles também entrarem aqui por algum motivo, sabe? Parece um lugar de pesadelo, né? Parece assim uma situação de um sonho mesmo, né? De todo esse meio, como eu posso dizer, de todas essas pessoas ríspidas, meio apagadas, me remete muito a como se fosse um tipo de limbo. Sim, espiritual, uma pegada meio assim de alma sombria, né? Sim, me lembra até o primeiro círculo do inferno do inferno de Dante, que fala, né, que as pessoas que não fizeram mal, mas também não fizeram bem, são apagadas, assim, sabe? É um meio termo. As pessoas não são felizes, mas também não são tristes. São coisas assim que me remetem a isso. Sim, com certeza. Bom, e a gente tem em cima disso o primeiro relato, né, de Sete Além, que é esse relato do ônibus, e a história desencadeou todas as outras histórias. Bom, ela aconteceu em 1994. O Luciano Melissi diz: eu estava no segundo ano da faculdade, tinha 19 anos e lamentava o fato de só poder cursar o período da noite a partir do próximo ano. Os 2 primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágios. Até então, a minha experiência se resumia em um longo período como gerente de uma videolocadora, que era como se chamava a Netflix da época. Saudades da locadora, viu? Mesmo morando longe da faculdade, eu adorava o caminho de volta, os longos trechos a pé até o ponto de ônibus para em seguida tomar o metrô. Me permitiam observar as pessoas que eram diferentes em seus trajetos, gestos e falas. Tudo aquilo era subsídio para as novas histórias que eu diariamente escrevia. Obviamente também aproveitava o caminho para ler. Normalmente caminhava até lá para tomar o ônibus, qualquer ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto na avenida onde eu facilmente acessaria o metrô. Não importava o nome, o número ou a cor do ônibus, todos obrigatoriamente iam até o fim da avenida, para então seguirem o seu itinerário. Isso era bom, porque eu não me demorava mais do que 2 minutos no ponto de ônibus. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui o meu caminho costumeiro até a grande e famosa avenida, a alguns minutos do campus. Cheguei no ponto e coloquei um CD. Acho que era Nação Zumbi, no Discman. A pilha estava acabando e a voz do Chico parecia demoníaca. O ônibus chegou e parou. Entrei e substituí o Discman por um livro. Em média, o trajeto demorava 25 a 30 minutos por causa do trânsito. Quando eu tinha sorte de encontrar um banco vazio, lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos se passaram e senti uma mulher ao meu lado, no banco, me cutucando. Parei de ler e olhei para ela. E aí ela disse: você não vai para Sete Além, vai? Apertei os olhos tentando entender o que ela havia dito. Teria sido Santarém? Ela insistiu: esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer. Sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro, mas o conselho não fazia sentido. Olhei para o lado e todos, absolutamente todos do ônibus estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: vai descer, moço. Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo: desce aí. Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador também me olhava, com um maço de notas na mão, e gritou para o motorista: vai descer? O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu não liguei. Levantei-me rapidamente do banco e fui em direção à porta aberta. As pessoas do corredor abriram caminho, acompanhando-me com um olhar. Desci. Confesso que na hora, dezenas de pensamentos me ocorreram. Seria um ônibus particular? Não. Havia um cobrador, afinal de contas.
Teria me confundido com alguém? Talvez. Assim pensei no asfalto. O ônibus retomou o caminho, até que estranhamente virou à direita em uma ladeira de paralelepípedos. Um trajeto incomum. Aquele nome, Sete Além, nunca mais saiu da minha mente. Seria um bairro, uma cidade? Perguntei aos meus conhecidos e até olhei no guia de ruas, uma espécie de Waze do século passado, onde o seu dedo indicador fazia o papel de carrinho. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades, ou até em lugar algum no mundo. Sei que, dias depois, passei a sonhar com Sete Além, e desde então, pelo menos uma vez por mês, me vejo em suas estranhas ruas durante o sono. Essa história é muito boa. Ele teve uma sorte de não ter conseguido, né, ido pra lá, ter parado no caminho, mas ter presenciado esse povo que provavelmente ia pra lá, né? Eles eram de lá, né? E parece que eles estavam muito agoniados com a presença dele ali. O que eu acho interessante nessa história do Luciano, ele fala dessa avenida famosa, né? Eu conheço muito bem esse trajeto que ele fala de Sete Além, porque eu praticamente percorro ele quase todos os dias. Ele fala da Avenida Domingos de Moraes. E ele fala, né, que quando ele pegou o ônibus na Avenida Domingos de Moraes, que foi esse ônibus aí de Sete Além, ele parou nessa rua de paralelepípedo e foi embora, e para o terminal Vila Mariana. E aí no terminal Vila Mariana, ele ia pegar um ônibus ali, que é o ônibus 477A, que é um ônibus que eu pego todos os dias. E, aliás, esse ônibus, ele não leva para Sete Além, mas ele leva para o inferno, porque o ônibus lotado, sabe? Ele é muito cheio, é um inferno. E eu acho muito curioso, sabe? Todo dia que eu pego o ônibus eu acabo lembrando dessa história, porque eu fico pensando, caramba, muitas coincidências, né? É uma história bem bizarra, né? Eu acho que ainda mais, né, que eu não sei se depois desse encontro que ele teve, se esses pesadelos possam ser tipo um resquício do que ele passou ali, né, no meio daquele povo, ou tipo, será que é Sete Além mandando alguma mensagem pra ele, sabe? Tipo assim. Por ele ter tido contato com essas pessoas, né? A mulher encostou nele, tem todas essas questões, porque é todo mundo do ônibus, né? Ele era o único intruso ali. É uma coisa pra se pensar assim, se foi sorte e se esses sonhos que ele tem é tipo um chamado pra ele, sabe? Sim, sim, pode ser. E continuando nos relatos, tem o relato da garota que passou 7 dias em Sete Além. O caso da menina que ficou perdida 7 dias em Sete Além, e a mãe recebeu uma ligação dizendo que a filha estava perdida e que ela seria encontrada em uma escadaria. Porém, para a surpresa da mãe, a filha estava dentro de casa. O homem no telefone ainda fala que a menina estava com um blusão verde. No outro dia, quando a menina sai para passear com seu pai, ela acidentalmente se perde, sendo encontrada pelo pai em uma escadaria. Ao chegar em casa, o pai conta o ocorrido e, para a surpresa da mãe, a filha estava com um blusão verde. A menina conta que havia se perdido em um prédio enquanto passeava com seu pai. Um homem de olhos amarelos a encontrou e disse que iria ajudá-la. Ele ligou para sua mãe avisando que a menina estava na escadaria do prédio e que para encontrá-la bastava ir lá. Segundo a menina, ela ficou 7 dias naquele lugar, enquanto que para sua mãe havia passado algumas horas apenas. Eu acho essa história também muito interessante, né? Porque você vê uma questão de lapso temporal, como se o tempo fosse diferente. Tem uma. É tipo uma. Eu acho que é bastante recorrente nessa coisa de lapso temporal, seja como eu já ouvi falar no inferno, o tempo passa Eu tava diferente. pensando isso, porque no inferno, por exemplo, você fala 1 hora aqui, teriam dias lá. Então, assim,
também em Sete Além é a mesma coisa. Parece que esses lugares que têm uma densidade mais pesada, os dias eles são mais longos, né? É, e também é engraçado essa parte de. É meio que uma viagem no tempo, sei lá, é uma coisa temporal muito bizarra, né? Porque o cara que ajudou ela ligou avisando pra mãe que ia encontrar ela na escadaria, é uma coisa bizarra, assim, Não, né? e a menina teve muita sorte, porque assim, primeiro que ela foi encontrada por um homem, que medo, né? E o cara com os olhos amarelos me lembra muito aquele demônio do Supernatural, sabe? Sim, O do primeiro episódio. E, pô, ele ainda ajudou a menina, porque assim, o que fala do Sete Além é que as pessoas são muito hostis a gente e aos humanos. E no caso dela, ainda bem que não foi isso que aconteceu. Né? Eu teve um relato que eu até lembrei, né, que a gente falou da floresta, que a menina ela some e ela volta depois de anos com a mesma roupa. Ou seja, você lembra de uma história sim. assim? É muito dessa pegada, sabe? Ainda bem que ela só ficou uma semana, né? Deve ter sido traumatizante pra menina. É, não quero nem imaginar e imagine passar por isso, né? Ficar. Não, é. E eu acho, sabe o que eu acho interessante também? Uma mãe dificilmente vai contar uma história envolvendo mentira com os filhos, sabe? E é É, por que que ela ia se expor assim, expor a filha dela contando algo que não existiu, né? sim. Muito curioso. Tem uma história também que eu vi que eu achei muito interessante, que é a história de um homem que foi perseguido em Sete Além. A dele foi um pouco mais agressiva. Bom, ele diz que ele estava na casa dele e ele tinha comprado um carro. E ele deixava o carro, tipo, tinha um portão na casa dele, assim, alto, de madeira, e ele deixava o carro bem na porta, assim. E ele reparou que o carro dele não estava mais ali. Ele abriu a porta para ver, o carro dele não estava mais ali. Só que ao se deparar com a rua, ele começou, tipo, a ficar agoniado, pensando que ele tinha sido assaltado, né? E aí ele viu um cara lá na frente. E ele foi atrás desse cara para perguntar se ele tinha visto alguma coisa, né? E o cara ele estava muito desesperado com essa questão do carro dele, mas ele não tinha notado que a rua estava diferente. Quando ele foi falar com o cara meio que falou para ele que não era para ele estar ali. E aí foi quando ele reparou que estava tipo tudo muito abandonado, sabe? Como vazio, assim, tudo muito. As casas eram as mesmas casas da rua, da vizinhança, porém, elas estavam totalmente acabadas, em ruínas, destruídas, sujas. Era um ambiente, tipo, como se fosse um pós-guerra, uma coisa assim, bem esquisita. E aí o cara, né, falando para ele voltar, ele não tava entendendo, ele tava tentando perguntar pro cara do carro dele. E aí ele olhou um pouco mais pro lado, assim, pra frente, e ele viu que tinha um casal conversando, um homem e uma mulher. E aí ele falou que na hora que ele olhou, de repente essas duas pessoas viraram o rosto para ele ao mesmo tempo e encararam ele. E ele fala que essa mulher que estava ali, né, ela era muito estranha, ela era bem alta, magra, tinha um rosto chupado. Eu até me lembrei daquela mulher dos meus sonhos, sabe? E ele falando assim que quando ela olhou para ele, ela começou a andar na direção dele. E aí o senhorzinho que estava sentado começou a falar, vai embora, vai embora. Aí o cara levantou e começou a empurrar ele, falando, vai embora, vai embora. E aí a mulher começou a andar mais rápido. Aí o cara começou a ficar com medo, porque o cara que estava com a mulher também começou a ir atrás dele. E aí ele saiu correndo. E ele fala que nessa hora que ele saiu correndo de volta para casa dele, a mulher estava correndo atrás dele, o cara estava correndo e o senhorzinho estava correndo atrás dessas pessoas. Então ficou assim, um correndo atrás do outro, né? Aí ele fala que ele foi pra casa dele rapidamente, naquela sensação horrível de perseguição, tava tudo estranho, ele tava muito perturbado. Ele entrou, fechou o portão da casa dele em pânico e saiu correndo pra entrar e ficou ali, tipo, ofegante, pensando, né, mano, o que tá acontecendo? Aí ele foi olhar e tinha umas frestas no portão dele, sabe, que dava pra ver a rua. E ele foi olhar na fresta. E ele falou que nesse momento que ele olhou na fresta para ver se essas pessoas estavam ali, se o que estava, né, acontecendo, ele viu o carro dele. Aí ele abriu o portão de novo e o carro dele estava ali, estava tudo normal e aquelas pessoas não estavam mais ali. Então, assim, eu achei essa história muito interessante porque dá a entender que o caminho de volta é só você voltar mesmo, sabe? Tipo, da onde você veio. Eu achei isso bem curioso e desesperador essa história também, porque me pareceu bem autêntica, sabe?
Nossa, que bizarro. Eu fico Bizarro. eu fico me perguntando qual é o assim o ponto em que você acaba entrando em Sete Além, se é por tipo alguma coisa que você fez uns segundos antes, alguma predestinação que seja por alguns instantes assim, né, que você acaba entrando lá. Porque o portão aparentemente muda de lugar, né? Esse portal de Sete Além, porque o cara tava na casa dele, um lugar que ele mora, que ele fica todo dia, e nunca aconteceu isso, mas um belo dia, de repente, ele abriu o portão de casa e já não tava mais no mesmo lugar. É muito estranho. Né, eu fico curioso para saber qual é os requisitos para dar uma bisoiada lá e voltar. É, Entrando no último relato, tem o shopping de Sete Além. O Júlio, que é o homem que acabou presenciando o Sete Além dessa vez, estava no shopping de sua cidade quando sentiu vontade de ir ao banheiro. Ele percebeu que a luz deu uma falhada e voltou. Mas quando saiu do banheiro, percebeu que o shopping estava totalmente diferente e as pessoas eram parecidas e assustadoras. As vitrines das lojas estavam repletas de coisas estranhas, ganchos, ferraduras e animais que Júlio nunca havia visto. Quando uma garota passa por ele e ele aí percebe que havia algo totalmente errado com aquelas pessoas. Seus olhos eram profundamente negros, com um semblante maligno e assustador. Com medo, Júlio volta ao banheiro correndo, pega seu celular e tenta fazer uma ligação. Mas para sua surpresa, não tinha sinal. Ao sair do banheiro, então Júlio se depara com o shopping normal, igual ao da sua realidade. é muito estranho, você vê que é em todo lugar. Nossa, esse negócio de ter um shopping é uma vida normal, é o nosso planeta, mas é um planeta muito macabro, sabe? As pessoas são estranhas, as lojas são estranhas, as casas são estranhas. Me lembra, olha, eu penso muito no inferno, em algum tipo de coisa assim, é muito estranho, sabe? Isso pra mim é. Ainda mais eu tava vendo vídeos sobre o jogo Silent Hill uns tempo atrás, que vai sair até o remake do segundo jogo. E é muito assim, sabe, parecido essa toda essa parte das pessoas apagadas assim, meio deprimidas, a cidade, o local, né, onde você acaba de entrar em Sete Além me lembra muito bastante Silent Hill, assim. É uma coisa que seria tipo um purgatório, um limbo, como você queira chamar. É uma coisa muito bizarra. E você encontra outras pessoas, né? Também é, bizarras, né? Eu acho que É, pra quem é adulto, assim, eu falo por mim, né? Mas eu acredito pra quem é adulto, coisas assim são mais assustadoras que, tipo, monstros, sim. outras coisas do tipo, assim. Eu também, eu acho muito curioso, eu sou muito inclinada com essa ideia de algo espiritual. Eu acho muito interessante também o fato deles perceberem a nossa existência, deles saberem que a gente não pertence àquele universo. É como se eles soubessem que existem um nosso universo, sabe? E existe uma raiva, um rancor em cima disso, mas a gente não. A gente entra ali de perdido, sabe? É uma loucura mesmo. Eu acho isso muito interessante. E, bom, sobre esse tema, Márcia, tem algum filme, alguma série, alguma coisa para indicar pra gente que seja relacionada a Sete Além? Tem um filme que chama A Beira da Loucura, que ele não é necessariamente ligado a Sete Além, mas tem essa premissa assim de um cara que ele é pago para encontrar um escritor e ele acaba indo para uma cidade que é assim muito estranha, as pessoas são muito assim misteriosas
E ao decorrer do filme você vai. O nome do filme já é a Beira da Loucura, né? Já fica Uhum. meio assim. É um filme muito bacana, dirigido pelo John Carpenter, que é um dos meus diretores favoritos. O filme é excelente também, eu recomendo bastante. E também recomendo, se você puder jogar algum jogo do Silent Hill, que lembra bastante, assim, ainda mais vai. Tá pra sair o remake do Silent Hill 2 também. Então, se você estiver escutando agora ou depois que já tiver lançado, tiver a oportunidade de jogar, eu recomendo bastante. É bem dessa vibe de Sete Além. É, legal. Um filme que eu acho que é muito Sete Além é o filme Nós, de 2019, né? A direção é do Jordan Peele, que ele é maravilhoso. E esse filme, inclusive, você sabe que eu não sou uma pessoa muito sensível para ver filmes de terror. O filme de terror ele tem que ser pesado também, tem que ter aquele lance de exorcismo, tem que ser um negócio em fatos reais, pesado. Mas esse filme Nós, eu fiquei com medo porque o Jordan Peele, ele usa, por exemplo, da imagem, nesse filme Nós, é uma família, conta a história de uma família, marido, mulher, 2 filhos, e eles vão num parque de diversões que a mãe ia quando era criança. Ela vai ali para ter um sentimento de nostalgia, tudo mais, vai levar os filhos, e tem aquela casa de espelhos, né? E eles entram e aí as coisas começam a acontecer ali. Eles começam a ver o reflexo no espelho, mas aquele reflexo, sabe quando começa a se confundir vários reflexos? Não é bem reflexo. Depois dessa primeira noite, eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas depois dessa primeira noite que eles vão aí nesse parque de diversões e vão na casa dos espelhos, eles reparam que eles estão em casa e o pai vê um cara lá no fundo, tipo no quintal, assim, olhando. E óbvio, ele vai pensar o quê? Uma pessoa tentando invadir. Nisso, eles começam a se deparar com algumas pessoas e eles notam que essas pessoas, na verdade, são como se fossem eles, só que de uma forma muito sombria. Eles têm os olhos esbugalhados, assim, e são pessoas super sinistras, assim, é muito esquisito. E eu fiquei com muito medo dessas pessoas com esses olhos, assim, sabe, fixos, arregalados, assim, me deu uma sensação ruim, dá uma sensação de pânico, sabe? Nossa, é um filme maravilhoso e me remeteu muito a essa ideia de Sete Além, principalmente no final, sabe? Quando você vê o final do filme, faz todo sentido, dá muito mesmo essa ideia de Sete Além, então eu recomendo muito. Para quem não viu, assista, nossa, é muito bom. E eu também recomendo para vocês, né, vocês seguirem o canal do Luciano Merici, que é o autor original da história, e ele, depois disso, ele criou o canal dele, ele fala sobre vários outros relatos de Sete Além, e eu acho que vale a pena prestigiar, porque ele é escritor, ele também trabalha nessa área, e ele é um cara muito inteligente, e eu acho muito corajoso a pessoa pegar e compartilhar com o mundo uma experiência tão peculiar. Então, assim, ele merece todo o prestígio. Então, assim, vão lá. Se vocês não conhecem, nunca ouviram falar dessa história, estão perdidos aqui no nosso mundo, vai lá para ver. É muito legal mesmo. Eu recomendo para vocês. E é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente, Má? Não, eu só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.